pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um encontro do nosso curso de Direito Administrativo para o Essencial de Delegado. Pessoal, nós vamos nesse nosso encontro fechar a temática improbidade e iniciarmos a temática licitações e contratos. Perfeito? Então vamos lá, pessoal, fechar o nosso curso com chave de ouro, hein, com a temática licitações e contratos. Então, ainda na improbidade, observe, eu quero falar com você sobre a prescrição que vem prevista no artigo 23. Esse foi um tema que sofreu considerável alteração da Lei 14.230. A prescrição. A prescrição agora é de 8 anos, então a ação de improbidade prescreve em 8 anos, mas presta atenção, contados a partir da ocorrência do ato, ou no caso de infração permanente, do dia que cessou a permanência. Uma nítida alteração, tanto no prazo quanto no marco inicial. A prescrição não é mais de 5 anos, agora são 8 anos. Mas mais do que isso, parece 8, parece que é muito. Aumentou o número, mas o termo inicial é o momento da prática do ato, no momento da ocorrência do fato, ou no caso de infração permanente, quando cessa. Não é mais o prazo, não é mais o termo inicial da 8429 antes da 14.230, que era o término do exercício do cargo em comissão e do mandato. É agora da prática do ato, do momento do cometimento da infração. O que cá entre nós, apesar de ter aumentado para 8 anos a prescrição, a chance de prescrever é muito maior. Trago ainda para você que a instauração do inquérito civil ou do processo administrativo para a apuração dos ilícitos suspende o curso prescricional por no máximo 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Observe que o inquérito civil, a conclusão deste inquérito civil, ocorre no prazo de 365 dias corridos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial. Observe que, encerrado o prazo de 365 dias, e não sendo o caso de arquivamento do inquérito civil, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias. O que é relevante, pessoal, na temática da prescrição? Olha, a interrupção da prescrição. A nova lei trouxe 5 marcos de interrupção da prescrição. Toda vez que acontecer, interrompe a prescrição. A prescrição será interrompida pelo ajuizamento da ação de improbidade, pela publicação da sentença condenatória, pela publicação da decisão ou acórdão do TJ ou do TRF, quando condenatória ou reformando a sentença de improcedência, e a mesma coisa com a decisão do STJ e com a decisão do STF, nos mesmos casos, confirmando o acórdão condenatório ou ainda reformando acórdão de improcedência. Então, esses são os 5 marcos de interrupção da prescrição. E o que a interrupção da prescrição vai gerar? Vai gerar isso aqui, olha. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo de 8 anos. Então, pessoal,
Se o ato de improbidade foi cometido hoje, e o Ministério tem, então, um prazo de 8 anos de prescrição a contar do cometimento, mas com o simples ajuizamento interrompe e volta a correr com o prazo de 4 anos. Complicado, hein? Mas veja, então, que a suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Nos atos de improbidade conexos, que sejam objetos do mesmo processo, estendem-se aos demais a suspensão e a interrupção. E ainda veja, o juiz ou o tribunal, depois de ouvido o MP, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso entre os marcos interruptivos transcorra o prazo de 4 anos, que tem grandes chances de acontecer. Então, a decretação de ofício, de imediato da prescrição intercorrente, depois de ouvido o MP. Perfeito? Muito bem. Claro, se pode de ofício, vai também a requerimento da parte, mas o que eu chamo a atenção é pela possibilidade de ofício. Alguns comentários sobre a prescrição. A questão da ação de ressarcimento, né? O STF tem um entendimento que as ações de ressarcimento por atos dolosos de improbidade são imprescritíveis e que por atos culposos são prescritíveis. Essa tese não faz mais sentido diferenciar atos culposos e dolosos. Por quê, pessoal? Porque não há mais ato de improbidade culposo. Agora só ato de improbidade doloso. Então, a ação de ressarcimento dos atos de improbidade será sempre imprescritível, porque todos os atos de improbidade agora somente dolosos. Súmula 634 do STJ, que vai trazer a prescrição para o particular, que cá entre nós essa súmula também agora perde o efeito. Porque a súmula 634 fala que o termo inicial da prescrição para o particular é o mesmo termo inicial da prescrição para o agente público. Repito, o termo inicial da prescrição para o particular é o mesmo termo inicial da prescrição para o agente público. Só que agora não tem mais distinção, porque o marco inicial é da prática do ato de improbidade, ou no caso de infrações continuadas, da data da cessação da permanência. Então, essa súmula está aí, é importante que você saiba, mas na prática ela perdeu a eficácia. Meus amigos, para a gente fechar a improbidade, trago para você alguns comentários relevantes. Alguns comentários que são realmente interessantes, que têm grande chance de cair na sua prova. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando decidirem pela inexistência de conduta ou pela negativa de autoria. Pessoal, presta atenção que este dispositivo reforça o entendimento de que a improbidade é uma instância autônoma. Não é mais uma ação civil, nunca foi penal e não é administrativa. Porque você vai se lembrar, esse é um estudo cá entre nós básico, de que as instâncias civil, penal e administrativa, e agora eu coloco civil, penal e administrativa e de improbidade, são autônomas entre si, ou seja, o julgamento de uma não interfere no da outra. Mas a gente sabe que a condenação penal transitada em julgado gera condenação civil, gera condenação administrativa. E que a absolvição penal por negativa de fato e de autoria também gera absolvição civil e penal e administrativa. Agora vem a lei de improbidade e fala que tanto além da sentença penal, a sentença civil vão produzir efeitos em relação à ação de improbidade
quando decidirem pela inexistência da conduta ou negativa de autoria. Então, também a sentença civil de negativa de autoria, negativa de fato, repercute na sentença de improbidade, na ação de improbidade. E aí, o parágrafo 4º é que é uma coisa horrorosa. O parágrafo 4º fala que a absolvição penal, em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de improbidade, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Código de Processo Penal, que eu não vou nem me atrever a explicar para você, porque você sabe muito melhor do que eu. Mas, por exemplo, está lá no 386 que quando a situação não for crime, o sujeito vai ser absolvido penalmente. Não é crime. Não está tipificado. Ele é absolvido penalmente. E agora vai ser absolvido por improbidade. Olha que bizarro isso, pessoal. Isso é um absurdo. Isso, para mim, é de uma inconstitucionalidade gritante. Vamos ver se o Supremo vai se manifestar sobre isso. Mas olha para você ver. A absolvição criminal, em que discutam os mesmos fatos, se confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de improbidade, comunicando com todos os fundamentos de absolvição no 386 do Código de Processo Penal. Grave isso, vai cair. Por fim, esse parágrafo 5º vai falar que eventuais outras sanções aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções de improbidade, é o que a gente já discutiu acerca da harmonização das sanções. Para nós fecharmos o nosso estudo, eu trago para você a indisponibilidade de bens, que na nova lei vem com disciplina no artigo 16 e vem com uma disciplina considerável, tá? Então observe, pessoal, que a indisponibilidade de bens o pedido de indisponibilidade poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Aí veja muito bem, continuo com você. Esse pedido pode ser formulado independentemente da representação da autoridade junto ao MP. E aí, aqui um dos pontos mais relevantes acerca da indisponibilidade de bens. Apenas será concedido mediante a demonstração no caso concreto do perigo do dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, à luz dos seus respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias, pessoal. A indisponibilidade de bens, na Lei 8429, anterior à redação da 14.230, o entendimento é de que ela era uma tutela de evidência. Só que agora, a nova lei estabelece que ela passa a ser uma tutela de urgência, porque precisa da demonstração no caso concreto do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo e ainda a probabilidade da ocorrência dos fatos. Então é o que está aqui, ó. A lei, então, é a superação do entendimento da indisponibilidade como tutela de evidência, passando a ser uma tutela de urgência. Tanto é que a lei vira e fala que serão aplicados à indisponibilidade de bens o regime da tutela provisória de urgência previsto no CPC. Esse é um ponto muito relevante, que certamente vai cair na nossa prova. Ainda, meus amigos, vejam, o pedido de indisponibilidade poderá ser decretado sem a oitiva prévia do réu,
Veja, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida, ou que haja outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar. E aí veja, não pode a urgência ser presumida, porque é requisito a comprovação da urgência. A urgência não pode ser presumida. Veja ainda que, havendo mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou ao enriquecimento ilícito. O valor da indisponibilidade levará em conta a estimativa do dano, permitindo-se a sua substituição por caução idônea, fiança bancária, seguro-garantia, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. A indisponibilidade de bens de terceiro depende da demonstração de sua efetiva concorrência para os atos ilícitos, apurados ou tratando-se de pessoa jurídica, da instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. E é possível que recaia sobre bens e contas mantidas no exterior. Da decisão que defere ou indefere a indisponibilidade de bens, cabe agravo de instrumento. Recairá a indisponibilidade sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário. Veja, pessoal, aqui muito relevante, não podendo incidir, não incidindo sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Porque o STJ tem o entendimento, que está superado agora com a redação da lei, que a indisponibilidade de bens recai sobre tantos bens quanto sejam necessários, inclusive para o pagamento da multa. Não pode mais. Agora, não incide sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa. E o STJ ainda estabelece que é possível recair a indisponibilidade de bens sobre bens adquiridos antes da prática do ato ilícito. Ou seja, bens adquiridos de origem lícita, e agora está vedado. Não pode recair sobre o acréscimo patrimonial decorrente da atividade ilícita. Veja que o bloqueio das contas bancárias deve ser a última opção. Deve-se priorizar veículos de via terrestre, imóveis, móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos, e apenas na inexistência destes, o bloqueio de contas bancárias, perfeito? Só que ainda observe, deve garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Por fim, veja, o juiz, ao apreciar a indisponibilidade de bens, observará os efeitos práticos da decisão, sendo vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Isso aqui está de acordo com as alterações da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em que o juiz, em que a autoridade precisa verificar as consequências práticas da decisão. Ainda veja que é vedada a decretação da indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. E, por fim, é vedada a decretação da indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Essa é uma nítida superação do entendimento do STJ, que permitia a decretação da indisponibilidade de bens sobre bem de família. Meus amigos,
fecho com você a temática de improbidade e inicio com você esta temática. Seja bem-vindo, sejam, bem-vindos ao mundo encantado das licitações e contratos. Vamos lá, pessoal, sem perda de tempo, vamos começar com o nosso tópico número 1, em que eu vou falar com você acerca do conceito de licitação. Perfeito? Anota para mim, pessoal. A licitação é um procedimento, é um processo administrativo. A licitação é um processo administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio. Licitação é um processo administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio que determina critérios objetivos para a seleção da proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, pautado na isonomia e conduzido por um órgão de competência específica. Então anota aí. Licitação é um processo administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio que determina critérios objetivos para a seleção da proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, pautado na isonomia, conduzido por um órgão de competência específica. Pessoal, vem cá, que sobre esse conceito de licitação, eu quero que você observe que a licitação é um processo administrativo. É um conjunto de atos concatenados, pré-ordenados, destinados a um fim específico. Então, é um processo administrativo. Instaura-se o processo de licitação e, dentro desse processo, eu tenho diversos atos concatenados, pré-ordenados, destinados a um fim específico. Então, é um conjunto de atos administrativos que é disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio. Presta atenção que nós temos a Lei 14.133 de 2021, que será o nosso foco de estudo aqui. Mas nós temos também, por exemplo, nós temos a Lei 8.666, nós temos a Lei 10.520, nós temos a Lei 13.303 de 2016. A Lei 8.666 e a 10.520 vão ser revogadas no prazo de 2 anos a contar lá da publicação da Lei 14.133, lá de 1º de abril. Mas a Lei 13.303 permanecerá, é a lei das estatais. Veja que a licitação é disciplinada por um ato administrativo prévio, pessoal, que com a Lei 14.133, esse ato administrativo prévio sempre será o edital. Porque com a 14.133 acaba a modalidade convite, então, consequentemente, acaba a carta convite. Então, a licitação é esse processo administrativo, disciplinado por lei, por um ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos para a seleção da proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, pautado na isonomia, conduzido por um órgão de competência específica. Bom, para nós fecharmos esse nosso primeiro bloco, trago para você essas disposições que ainda aparecem bastante em prova. Está batido, mas ainda aparecem bastante em prova. Que é o artigo 191 e o 193, inciso 2. Olha, pessoal,
a Lei 8666, a 10.520. E eu nem tinha falado, olha, a lei do RDC, a lei do Regime Diferenciado de Contratação, a Lei 12.462, continuarão em vigor por até 2 anos após a publicação da nova lei. Então, por até 2 anos, a contar de 1º de abril de 2021, as leis anteriores serão revogadas. Após 2 anos, serão revogadas. Veja que as disposições penais foram revogadas na data da publicação da nova legislação. E aí as disposições penais você estuda na parte do direito penal. Presta atenção que a nova lei trouxe um regime simultâneo de legislações de licitação. Ao invés da nova lei trazer uma vacácio, não houve vacácio, tá? A nova lei entrou em vigor na data da publicação. Ela está em vigor desde 1º de abril de 2021. Ao invés de trazer uma vacácio para dar prazo para a administração se adequar, a nova lei trouxe um regime simultâneo, em que vigora a legislação anterior e que vigora a nova legislação. De modo que nas licitações que forem publicadas após a existência da nova lei, vai ser necessário o edital dizer qual a lei será adotada. Se a lei anterior, se a nova lei. De modo que, adotada a lei anterior, vai seguir a lei anterior, inclusive com o contrato. Se adotada a nova lei, vai seguir a nova lei, inclusive com o contrato. Agora, as licitações anteriores e os contratos anteriores à publicação da nova lei continuam sendo regulados pela Lei 8666. É isso que está aqui, ó. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada, bem como se a administração optar por licitar de acordo com as leis anteriores, o contrato respectivo será regido pelas regras nela previstas durante toda a sua vigência. Vamos iniciá-lo, esse nosso segundo bloco, com os objetivos da licitação nos termos do artigo 11 da nova lei. Pessoal, são objetivos da licitação assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Então, dentro daquele conceito de licitação que eu te disse, a questão da seleção da proposta mais vantajosa, da relação custo-benefício. Veja, assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, porque assegurar o tratamento isonômico leva a essa justa competição. Vou pular o item 3, vou no 4, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Muito bem, são objetivos da licitação. Por que eu pulei o item 3? Porque é sobre ele que eu quero conversar um pouquinho mais com vocês. Olha lá, é objetivo da licitação evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e ainda evitar superfaturamento. Pessoal, qual a diferença de sobrepreço e de superfaturamento? É isso que eu quero aqui conversar com você. Qual a diferença de sobrepreço e de superfaturamento? Vamos lá. Sobrepreço vem previsto no artigo 6º, no inciso 56. O sobrepreço consiste no preço orçado para licitação ou contratado, veja, em valor expressivamente superior
aos referenciais de mercado. Nem precisa ler o resto. O que eu quero que você observe é que sobrepreço é o preço orçado para licitação ou contratado, veja, pessoal, em valor expressivamente superior. Preço orçado em valor expressivamente superior. E o que é o superfaturamento? Nos termos do artigo 6º do inciso 57, o superfaturamento é um dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizada, entre outras situações, pela medição de quantidades superiores a efetivamente executadas ou fornecidas, pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte na diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança, alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado e outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preços. Então, observe, pessoal, que sobrepreço é preço manifestamente superior, ao passo que superfaturamento é o dano provocado ao patrimônio público. Listado em situações exemplificativas nas alíneas A, B, C e D. Perfeito? Muito bem. Entro com você agora na temática dos princípios da nova lei de licitações, que vem previstos no artigo 5º. Mas, cá entre nós, pessoal, eu não vou passar em todos esses princípios, é inviável e desnecessário. Eu quero passar em 2 princípios com vocês. No princípio da publicidade e no princípio da segregação das funções. Trago aqui. Primeiro, princípio da publicidade, que vem disciplinado no artigo 13 da nova lei. De acordo com o artigo 13, os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Cá entre nós, nenhuma novidade. É claro que os atos da licitação são públicos, ressalvados as questões de informações relevantes à proteção da sociedade e do Estado. O que começa a ganhar relevância, principalmente, são esses 2 pontos. Olha, o artigo 54, caput, vai dizer que, encerrada a instrução do processo, sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação no Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse Portal Nacional de Contratações Públicas, que é um sítio eletrônico, é um site, em que serão divulgadas todas as informações obrigatórias e de maneira centralizada nesse portal. E o que eu quero chamar a atenção para você? A publicação no PNCP é obrigatória. A publicação no Portal Nacional das Contratações Públicas é obrigatória. Mas também será obrigatória a publicação do extrato do edital no Diário Oficial da União, dos Estados, do DF ou dos municípios, claro, cada um no seu quadrado, licitação da União, do Estado, DF, do município, cada um no seu Diário Oficial. Veja, pessoal, ou no caso de consórcio do maior nível entre eles, mas o mais relevante é a publicação em jornal diário de grande circulação. Esse foi um dispositivo
vetado pela Presidência da República, cujo veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Então, nós temos a obrigatoriedade de publicação de edital, tanto no Portal Nacional das Contratações Públicas, quanto no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Tem ainda uma faculdade, de divulgação adicional e manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. Então, o que é relevante no primeiro momento aqui, esses dois pontos, de obrigatoriedade de publicação de edital. Mas, com certeza, eu não abri o tópico do princípio da publicidade para falar com você só isso. Eu trago para você uma das grandes relevâncias da nova lei, a questão da publicidade diferida. Publicidade diferida, ou também chamada de postergada, aquela que vai acontecer no momento posterior. Duas situações, a primeira óbvia, a segunda relevante. A publicidade será diferida quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. É óbvio isso, sem qualquer novidade. É claro que haverá publicidade diferida quanto ao conteúdo das propostas. Os licitantes chegam com as propostas em envelopes lacrados, que vão ser tornados públicos apenas quando houver a respectiva abertura. Aqui, nenhuma novidade. Grande relevância é a publicidade diferida quanto ao orçamento, porque aí nós vamos conversar um pouquinho. Publicidade diferida do orçamento. Pessoal, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso. Então veja, poderá. O orçamento sigiloso é uma faculdade. E veja, não é a regra. Não é a regra. Não é a regra. É diferente, por exemplo, olha, do que tem previsão na lei, do que está previsto na Lei 13.303 de 16, que lá se estabelece que o orçamento, como regra, deverá ser sigiloso. Aqui não. Perdão. Aqui o orçamento poderá ter caráter sigiloso. É uma faculdade. De modo, pessoal, que nesse caso o sigilo não prevalecerá para órgãos de controle interno e externo, mas aí é óbvio. É claro e óbvio que o sigilo não prevalecerá para órgãos de controle interno e externo. Então, o que eu quero chamar a atenção para você é que o orçamento sigiloso é uma possibilidade, uma faculdade, não é uma obrigatoriedade e nem é a regra. A regra é o orçamento público, mas que pode ser sigiloso. Trago ainda para você, pessoal, que o gestor público deve proceder à motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, caso opte pelo sigilo, porque a lei não diz qual é o momento, caso optado o sigilo do orçamento, qual é o momento que deve ser tornado público. Vai caber ao gestor motivadamente trazer as razões para a divulgação do orçamento. Agora, presta muita atenção que quando for adotado o critério de julgamento maior desconto, o preço estimado ou máximo obrigatoriamente, veja, olha como é que está o verbo, constará do edital, obrigatoriamente.
E aí é uma consequência óbvia também, porque veja, pessoal, estou falando do critério maior desconto. Estou falando do critério maior desconto. Que critério é esse? Maior desconto é um critério que decorre do menor preço, que vai ser vencedor o licitante que der um maior desconto proporcional com base num preço estimado ou máximo aceitável pela administração. O sujeito só vai ter como oferecer o desconto se ele souber qual é o preço máximo que a administração vai pagar. Por isso precisa constar no edital, e aí ele dá o desconto percentual com base naquele preço estimado. Muito bem, chegamos ao outro princípio que eu quero conversar com vocês. O princípio da segregação das funções. Pessoal, princípio da segregação das funções, anota para mim, por ele, deve haver uma divisão, deve haver uma separação das diversas funções da licitação entre os diversos agentes públicos envolvidos. Pelo princípio da segregação das funções, deve haver uma divisão, deve haver uma separação das diversas funções da licitação entre os diversos agentes públicos envolvidos. Quer o princípio da segregação das funções evitar a concentração de atos, poderes e decisões nas mãos de uma só pessoa ou de poucas pessoas. O princípio da segregação das funções quer evitar a concentração de atos, poderes e decisões nas mãos de uma ou poucas pessoas. Por isso, a divisão, a separação das funções da licitação. Esse princípio está materializado no artigo 7º, parágrafo 1º da nova lei, que vai dizer que a autoridade competente deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes, pessoal. Porque quando eu concentro atos, poderes e decisões nas mãos de uma ou de poucas pessoas, você vai concordar comigo que a chance de ocorrer fraude, que a chance de ocorrer uma ocultação de erros é muito maior. Quando eu divido as funções nos diversos agentes públicos, a chance de fraude, de ocultação de erros é menor. Porque sempre vai haver o controle por parte dos agentes envolvidos e mais, tentar manipular uma licitação com diversos agentes públicos atuando tende a ser mais difícil. Princípio da segregação das funções. Perfeito? Para nós fecharmos essa parte principiológica, eu trago para você a questão da função regulatória da licitação. Pessoal, observe que a função regulatória do Estado vem prevista no artigo 174 da Constituição. Observe, então, que a função regulatória do Estado vem prevista no artigo 174 da Constituição, que estabelece que cabe ao Estado fomento, incentivo das atividades privadas, serviços públicos, e essa função regulatória é determinante para o setor público e indicativa para o setor privado. Então, a própria Constituição estabelece a necessidade de uma função regulatória do próprio Estado. De maneira que a atuação do Estado não pode
ser pautada apenas na economicidade. A atuação do Estado não pode ser pautada apenas na economicidade. Observe que, nesse sentido, a licitação deve ser instrumento de desenvolvimento social, ambiental, de implementação de políticas públicas, dentre outros. Dentre outros. Essa é a ideia do desenvolvimento nacional sustentável da licitação, em que a licitação não pode ser apenas uma análise de economicidade, de custo-benefício. É também, mas não se restringe a isso. A licitação tem uma função regulatória, ou seja, a licitação é instrumento de implementação de políticas públicas, de desenvolvimento social, de preservação ambiental. Então, quando uma cláusula de edital traz que produtos recicláveis devem ser priorizados, que o licitante deve ter ficha, entre aspas, ficha limpa, de certidão negativa das questões ambientais, isso tudo é função regulatória da licitação. Quando a licitação permite a geração de empregos diretos e indiretos, isso é fruto da sua função regulatória. E aí eu trago para você dois dispositivos que são a cara de prova. Trago para você o artigo 115 e trago para você o artigo 25, parágrafo 9. O artigo 115 estabelece que o contratado deve cumprir a reserva de cargos para pessoa com deficiência, reabilitados da Previdência ou aprendizes. Pessoal, isso aqui é inclusão social. O contratado tem que ter reserva de vagas para a pessoa com deficiência, aprendizes, reabilitados da Previdência. Olha lá. Isso aqui é inclusão social, é utilizar a licitação como fator de inclusão social. Pessoas que são estigmatizadas, pessoas que têm dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, vão ter por meio da licitação. O contratado tem que cumprir a reserva de vagas para essas pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência ou aprendizes. Mais ainda, veja o artigo 25, parágrafo 9º, que vai dizer que o edital poderá exigir que o contratado destine um percentual mínimo de mão de obra para a contratação de mulher vítima de violência doméstica e de pessoas oriundas ou egressas do sistema prisional. Mais uma vez, a ideia da inclusão social. Mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas oriundas ou egressas do sistema prisional. Perfeito? Muito bem. Trago para você agora o procedimento da licitação. E com ele nós vamos fechar esse nosso bloco e a nossa aula e darmos continuidade no nosso próximo encontro. Mas antes, olha lá. Procedimento da licitação, previsto no artigo 17. Pessoal, antes de nós lermos o artigo 17, se nós pegarmos a lei 8666, nós vamos ver que a licitação na 8666, deixa eu melhorar isso. Nós vamos ver que na lei 8666, nós temos duas grandes fases. Nós temos a fase interna e nós temos a fase externa. A fase interna é aquela que acontece dentro das estruturas da administração. A fase interna se equipararia à fase preparatória. A fase externa começaria na nova lei com a divulgação do edital e as subsequentes.
Mas a fase externa, na Lei 8666, é composta por 5 atos. Veja, com a publicação do instrumento convocatório, com a habilitação dos licitantes, com o julgamento das propostas, com a homologação e com a adjudicação compulsória. Se nós olharmos agora o artigo 17 da nova lei, nós vamos ver que a fase externa se inicia com a divulgação do edital, e aí agora, observe, pessoal, as primeiras fases após a divulgação do edital não é a habilitação, não é a habilitação, é a apresentação de propostas e, posteriormente, o julgamento. E somente depois vai haver a habilitação. De modo que essa habilitação aqui vai ser apenas do licitante vencedor. Vai ser apenas do licitante vencedor. Ao passo que na 8666, a habilitação era de todo mundo. Com a inversão, com primeiro vindo apresentação de propostas e lances, julgamento e habilitação, eu habilito apenas o vencedor. Posteriormente, eu vou ter uma fase recursal, que anote, é uma fase recursal única, e ainda anota mais, é uma fase recursal única, ainda que haja inversão de fases, porque nós vamos conversar disso daqui a pouco. Mas anota isso. A fase recursal única, ainda que haja inversão de fases. E, por fim, a homologação. Por que eu estou falando em fase recursal única, ainda que haja inversão de fases? Por causa do artigo 17, parágrafo 2º, que vai dizer que a habilitação, mediante ato motivado, poderá anteceder as fases de apresentação e julgamento das propostas e lances, desde que expressamente previsto no edital de licitação. Ou seja, a lei está permitindo, vou até mudar a cor do meu pincel, que veja, a fase de habilitação venha antes da apresentação das propostas, lances e julgamento. E aí, nesse caso, se vier antes, eu não habilito apenas o vencedor, eu habilito todo mundo. Mas para vir antes, tem que ter expressa previsão no edital de licitação. E ainda que haja essa inversão, eu terei uma fase recursal única. Perfeito, meus amigos? Então, muito bem. Eu encerro aqui com você esse nosso bloco e, consequentemente, a nossa aula. E na nossa próxima aula, nós vamos dar início a esse estudo, ao estudo das modalidades da licitação. Mas aí eu te encontro na nossa próxima aula. Grande abraço, meus amigos. Tchau, tchau.